Jornal Futura está de volta. A Comissão Nacional da Verdade foi criada pela Lei 12.528 de 2011 e instituída em 16 de maio de 2012 para examinar e esclarecer as graves violações de direitos humanos praticadas entre os anos de 1946 e 1988, período aí que inclui a ditadura militar. O prazo para a conclusão e entrega de um relatório final sobre essas investigações foi prorrogado de maio para dezembro desse ano. O grupo utiliza também informações levantadas há 17 anos pela Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos e há 11 anos pela Comissão de Anistia, um trabalho que vem sendo desenvolvido nos estados da federação, também pelas comissões estaduais e municipais da Verdade, comitês de Memória e Justiça e centrais sindicais. Em Goiás, a Comissão Estadual da Verdade foi criada somente no início de 2014 para investigar os casos dos desaparecidos políticos no período da ditadura no estado. Mais detalhes você confere na reportagem da TV UFG de Goiânia. De 1964 a 1985, pelo menos 15 militantes de esquerda foram mortos ou desapareceram em Goiás. Estes 15 casos são o principal foco das investigações da Comissão Nacional da Verdade no estado. A Comissão Estadual da Verdade só foi instituída no início deste ano em Goiás. E por isso, quem tem auxiliado os trabalhos de investigação é uma comissão criada dentro da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Goiás. Infelizmente, Goiás é um estado refratário, porque vários estados criaram, a partir de uma lei estadual, as suas comissões estaduais da verdade. Então, a ideia era trabalhar conjunto e principalmente com essa comissão, uma vez que você tendo uma estrutura estatal facilitaria muito mais o trabalho. A divulgação do relatório final da Comissão Nacional da Verdade deve ocorrer em dezembro deste ano, mas a maior parte dos envolvidos nas investigações e parentes das vítimas não está muito otimista. O jornalista Renato Dias, irmão de um desaparecido político, critica a lentidão das investigações. Os trabalhos da Comissão da Verdade estão lentos e essa é uma crítica que eu fiz à própria Comissão Nacional da Verdade no seu balanço de um ano. Eles estão se concentrando em vítimas VIPs, apesar de Paulo Sérgio Pinheiro negar, do regime civil e militar. Os casos mais periféricos que eu considero de regiões que não estão concentradas no eixo Rio e São Paulo, estão ficando de lado. Outra iniciativa importante para preservar parte da memória do período foi a criação de um centro de referência com documentos do período da ditadura. No Centro de Referência de Informação, Documentação e Arquivo, o CIDARC da Universidade Federal de Goiás, estão arquivados documentos, fotografias e dossiês da Delegacia de Ordem Política e Social de Goiás. O arquivo pode ser acessado por qualquer pessoa na sede do CIDARC ou por meio do site Memórias Reveladas. Em 95, houve uma mobilização social, né? As pessoas, as vítimas, os anistiados, eles fizeram um movimento para solicitar o acesso a essa documentação. Essa documentação estava na Secretaria de Segurança Pública do Estado de Goiás, né, e com a pressão desse movimento, a Secretaria de Segurança resolveu divulgar esse material. Portanto, isso veio para a universidade em 95 e está aí conosco agora aqui no Centro de Informação, Documentação e Arquivo desde 2009. E é sobre o modelo econômico no período da ditadura que a gente conversa agora com o Fernando de Holanda Barbosa, que é professor da Escola de Pós-Graduação e Economia da Fundação Getúlio Vargas. Você deve participar com a gente com perguntas e comentários pelo telefone 0 operadora 21 2273 5020 ou pelo @canal Futura no Twitter. Bem-vindo, Fernando. Boa noite. Esse assunto é muito espinhoso, porque, na verdade, o período em que se chamou de milagre econômico, uma série de medidas foram tomadas, se usou como slogans, na época, ninguém segura esse país, Brasil ame o ou deixe-o, muito atrelado a um processo de desenvolvimento econômico do Brasil. Isso serviu como uma cortina de fumaça para tapar, uma tentativa de tapar essa série de outras atitudes da ditadura, de perseguições, torturas, isso andou em paralelo? Não, eu acho que aí existe um pouco de confusão, né? Não é pelo fato de que a China está se desenvolvendo de maneira fantástica que vamos criticar a China porque lá tem uma ditadura do Partido Comunista.
Então nós temos que separar a parte política da parte econômica, né? Quer dizer, claro que todo mundo vai criticar, com razão, a falta de direitos humanos naquela época, né? Mas nós temos que dar ao seu dono. Em 64 e 67, o plano do governo Castelo Branco, pelos ministros Roberto Campos e Otávio Bulhões, eles fizeram uma mudança fundamental na economia brasileira. Foram feitas reformas muito importantes. A reforma tributária, a reforma da Previdência, a reforma do sistema financeiro de habitação, a criação do Banco Central, a solução de um conflito que existia entre o capital e o trabalho, porque o trabalhador tinha direito de estabilidade aos 10 anos, mas isso não ocorria na prática. Foi criado o Fundo de Garantia de Tempo de Serviço e foram lançadas aí as bases para o milagre econômico. O Brasil, durante a década de 70, ele foi um verdadeiro tigre asiático. Nenhum país da América Latina, durante os últimos 60 anos, cresceu tanto quanto o Brasil naquela época. Nós crescemos da mesma forma que o Japão, Taiwan, Singapura, Hong Kong, Coreia e China de hoje. Tivemos uma transformação fantástica da economia brasileira até o final da década de 70. Foi quando essa aceleração demasiada acabou provocando um outro processo, um processo posterior que veio com crise relacionada ao petróleo. Foi aí que você começou a decrescer? Aí eu acho que nós deveríamos estudar esse período para verificar os acertos e os erros que foram cometidos na política econômica, né? Quer dizer, eu estava falando dos acertos. O Brasil aumentou sua taxa de investimento, que hoje anda na casa de 18%, e naquela oportunidade o Brasil investia 25% do seu produto, né? E o Brasil teve dois problemas sérios na época dos militares, né? Um foi o choque de petróleo de 73, 74, e outro foi o segundo choque em 79, com a queda do Shah Reza Pahlavi e o aumento da taxa de juros dos Estados Unidos. O Brasil, na época Geisel, reagiu a essa crise tomando dinheiro emprestado lá fora para não aumentar a poupança doméstica. Isso gerou, então, um endividamento externo. E em 79, a resposta da política econômica brasileira ao segundo choque e à taxa de juros foi na contramão da história e então geramos a década perdida. Então nós temos várias fases do regime militar, uma com grande êxito, que foi a primeira, baseada no PAEG. Depois, a segunda fase, em que nós erramos ao fazermos política econômica inadequada em 79. Mas essa política, ela estava voltada efetivamente ao trabalhador ou à classe média e aos grandes empresários, os industriais? Não, eu acho que a ideia, você tem que ir para trás para entender, às vezes, por que as pessoas faziam aquilo naquela época, né? Nós não podemos raciocinar com a cabeça que temos hoje. O plano trienal do Celso Furtado, que foi usado pelo João Goulart para acabar com o parlamentarismo e ele voltar ao poder, o plano trienal do Celso Furtado usou um modelo chamado Harrodoma, que é o mesmo que o Simons usa no plano do Castelo Branco. Esses dois planos não davam importância à educação. Hoje em dia nós sabemos que a educação é fundamental. Então, o grande erro desses programas, porque os economistas não pensavam e não enfatizavam a educação como um modelo asiático, quer dizer, o grande erro dos militares, baseado na teoria econômica que tinha na época, foi não enfatizar a reforma do ensino fundamental. A questão da privatização, tanto da educação quanto da saúde, teve um grande reforço ali, nesse período. Não, nesse período não havia privatização. Pelo contrário, governos militares, eles estatizaram até demais. Eles estatizaram, por exemplo, a telecomunicações era da Telebrás, né? A siderurgia era da Siderbras, né? Toda a petroquímica era estatal. Então você teve, na verdade, nessa época dos militares, uma grande estatização. Na verdade, você tinha um tripé na economia brasileira. O setor de infraestrutura era estatal. O setor moderno era o setor das empresas multinacionais. E os setores tradicionais era do industrial brasileiro. De maneira que esse tripé não é um tripé que foi inventado pelos militares. Isso é a história brasileira que vem de 1920 a 1980. Então, na verdade, o modelo dos militares não foi um modelo novo. Foi um modelo de substituição de importações que começa na década de 20, acaba na década de 80, e que foi um grande êxito no Brasil, que nós transformamos a nossa economia, que era primária exportadora de café, de produtos agrícolas, nós vivemos agora numa sociedade urbana, industrial, numa economia dinâmica, né? E toda essa transformação foi feita ao longo desses 60 anos.
Fernando, essa é só a ponta do iceberg de uma conversa que renderia muitas horas, mas agradeço a sua presença aqui no Jornal Futura hoje. Até uma próxima oportunidade, com certeza. Muito obrigado, Júlia. A gente volta daqui a pouquinho com mais Jornal Futura. No próximo bloco, as celebrações do centenário de Abdias do Nascimento.